Palavra do Senhor. O quão importante é estabelecer metas. Conforme a palavra em Filipenses capítulo 3, do versículo 11 a 14. Paulo sabia o que significa estabelecer objetivos que honram Deus. Em Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao 11, é dito: não apenas onde Paulo estivera, mas também para onde está indo. Sim, ele enfrentou dificuldades. Sim, ele experimentou a alegria de Cristo. Sim, ele viu Deus usá-lo, mesmo quando estava na prisão. Contudo, Paulo entendia que ainda havia mais de Deus para conhecer. Por isso estabeleceu metas que capacitariam ele e também os outros a ter experiências mais profundas com Deus. Mas Paulo traçou esses objetivos e seguiu em frente com tanta determinação, rejeitando a passividade e a complacência a cada passo. Como podemos seguir o exemplo dele? Primeiro, creia nas promessas de Deus e medite sobre elas. Paulo tinha plena confiança de que o Espírito de Deus que nele habitava iria dar-lhe o poder da ressurreição, conforme a palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 11, para ele viver em cada aspecto da vida de acordo com o potencial de que lhe foi dado pelo Senhor. Segundo, tenha um desejo ardente de alcançar uma meta precisa. Paulo tinha objetivos claramente definidos e ele sabia que Deus o chamara para evangelizar os perdidos, conforme a palavra em Filipenses capítulo 3, do versículo 13. Terceiro, tenha coragem de tentar, mesmo sob o risco de falhar. Paulo não deixava que as suas fraquezas ou seus medos o detivessem. Ele compreendia que Deus usava suas debilidades e seus temores para mantê-lo dependente dele e fortalecido por Cristo, conforme a palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Quarto, escolha a determinação. Paulo enfrentou mais oposição do que a maioria de nós consegue imaginar. Contudo, permaneceu comprometido com tudo aquilo que Deus lhe disse ser necessário para atingir suas metas, conforme a palavra Filipenses capítulo 3, versículo 14. Quinto, seja persistente. Persistência significa ter disposição para prosseguir quando todos os outros já pararam. Paulo, assim como nós, teve dias em que avançou apenas algumas polegadas. Nem sempre correremos em direção ao nosso objetivo. Alguns dias faremos tudo o que pudermos apenas para continuar caminhando. Entretanto, não devemos desistir. Paulo permaneceu nos trilhos com o plano de Deus, e o Senhor lhe deu a força de que precisava para realizar cada tarefa. Sexto, fique firme na fé, mesmo sendo provado e testado. Paulo permaneceu forte porque isso não dependia da capacidade humana, e sim da soberana e do infinito poder de Deus. Além do mais, não havia como Paulo falhar, porque Deus lhe concederia a vitória. Tudo o que Paulo tinha de fazer era crer nele que o enviara.
Sétimo, humilhe-se. Paulo escreveu: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Conforme a palavra, Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo não confiava em seus lauréis, porque sabia que ainda não havia chegado à perfeição. Tampouco nós. Oitavo, deixe o passado. Apegar-se à mágoa, a um espírito não perdoador e aos velhos erros sempre nos impedirá de alcançar o potencial que nos foi dado por Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Avalie suas próprias metas e pergunte a Deus como elas se encaixam no objetivo maior de conhecê-lo. Enquanto Ele revela os planos que tem em relação a você para esse dia, este ano, aqui na Terra, não permita que coisa ou pessoa alguma acabe com o zelo que cresce em você. Tudo o que Paulo tinha de fazer era crer naquele que o enviara.